E nós louvamos a Deus pela vida da nossa coordenação, a existência da nossa coordenação do Haddad, na pessoa do diácono irmão Daniel Pellicer, que incansavelmente estão praticamente todas as segundas-feiras com essa galerinha aí, falando sobre espiritualidade, civismo, formando o caráter de Cristo. Meu louvor ao Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês. Como foi dito aqui, é uma grande equipe, temos os irmãos da grupa e realmente estar no meio deles nos dias de eventos, é uma grande inspiração. Uma salva de palmas mais uma vez a toda essa gente. Queremos também louvar a Deus pela presença das nossas autoridades, alguns são amigos mais de perto, fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá bom? Vamos à Bíblia, Lamentações de Jeremias, o capítulo de número 3, e o versículo 21 e 25. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o versículo 21 até o versículo 25. Não tem como projetar na tela. Vamos lá. É interessante que Deus diz na sua palavra: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Amém? Se você não tem um exemplar das Escrituras, você será feliz, bem-aventurado ou bem-aventurada por ouvir. Diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me trazer a esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantemente, para com aqueles que o buscam. Amém? Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1, o 21 e o 22, e depois o 24. Olha só: contudo quero lembrar aquilo que pode me trazer ou me dar, segunda versão da NVI, lá no Data Show, pode me dar esperança. 22, graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inegociáveis. Agora o 24. Digo a mim mesmo. Isso é o solilóquio, O salmista, ele sempre falava com a sua própria alma. É a conversa consigo mesmo. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Podeis tomar ação.
Diga assim comigo: esperança. Mais uma vez, bem forte: esperança. Só porque ficou bonito com os Haddades, vamos mais uma vez: 3, 2, 1. Esperança! Oxente, menino. Meus amados, o livro de Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias, um dos 4 grandes profetas de Deus, filho do sacerdote Hilquias. Ele foi constituído por Deus sobre as nações para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar, mas também para plantar. Jeremias, profeta de Deus, que é identificado nas Escrituras por 3 características da sua vida, do seu ministério. Primeiro, Jeremias, ele é identificado como profeta solitário, porque ele recebera ordens de Deus para não se casar. Jeremias, que é identificado nas Escrituras como o profeta do calabouço, o profeta do sofrimento. E é interessante que ele é identificado também como o profeta das lágrimas. Alguns dizem o profeta chorão. Certo momento ele disse: quem dera que a minha cabeça fosse uma fonte de águas, então eu choraria noite e dia. Portanto, Jeremias, no livro das Lamentações, ele vai trazer 5 poemas, 5 cânticos, e detalhe, em um tom triste, melancólico. O lamento de Jeremias, em forma de poesia e canto, traz literalmente uma atmosfera fúnebre. O seu posicionamento diante de Deus, dissolvendo-se em lágrimas pelo pecado do seu povo, nos deixa ricas e preciosas lições. E entre elas, pelo menos uma: em Deus sempre haverá esperança. Eu vou repetir: em Deus sempre haverá esperança. Nós vivemos em um tempo de transformações e complexidades na história. Nós temos constatado mudanças econômicas, e diga-se, mudanças radicais, disrupções tecnológicas sem precedentes na história. O que falar da polarização política e tantas outras coisas. Existe a esse tempo tendências, observe isso. Existe a esse tempo tendências incontroláveis quanto ao futuro, tendências esdrúxulas, fora dos parâmetros, dos padrões daquilo que entendemos como regulamento para a vida estável. Falamos da espiritualidade, de tantas outras verdades que norteiam, mediam a vida humana. Nós somos a geração mais ansiosa de toda a história dos humanos. Nós somos a geração mais desajustada
psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente falando. Nas últimas décadas, foram descobertas cerca de 200 doenças relacionadas à psique e à alma do homem. Estamos constantemente com o nosso sistema límbico em alerta, e isso tem nos adoecido, a ponto de ter pessoas que precisam de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter inspiração, e por aí vai. Na grande maioria, nós estamos inseguros e com medo do futuro, e alguns com medo da própria sombra. Estamos vivendo em uma sociedade com valores e verdades relativas. O que falarmos da tão crescente secularização a esse tempo, o sincretismo religioso, e alguém diz: aonde é que nós vamos parar? A desesperança tem sido a tônica da alma do homem a esse tempo. Estamos esgotados, cansados. Você olha para o semblante das pessoas, você vê o retrato da alma cansada, tatuada por tantas experiências traiçoeiras, indesejadas. Aí surge uma pergunta: o que fazermos em meio a tantas verdades que confrontam o nosso bem-estar, que vem de encontro à realidade de uma vida saudável? O que fazer? O convite é a gente ter uma atitude assim como Jeremias. Jeremias disse: eu vou trazer à memória, eu vou ativar a minha memória com aquilo que me traz esperança. O contexto histórico vai dizer que Judá havia pecado contra Yahvé. O capítulo 1 do livro das Lamentações de Jeremias descreve o terrível sofrimento do povo. Na linguagem poética, eles são descritos como uma viúva que, além de perder o marido, foi levada cativa em escravidão. E o motivo claramente é identificado: o povo pecou gravemente perante Deus. E aqui vale a pena a gente grifar as mazelas do homem, os abatimentos do homem, os desencontros do homem, as aflições do homem, a desesperança do homem está linkada ou linkados diretamente às suas atitudes diante de Deus. Jeremias está dizendo que, como consequência do pecado, crises e mais crises se instalaram em toda a nação. E ele por 40 anos adverte o povo. E olha que triste história do profeta Jeremias. 40 anos a sua família não quis ouvi-lo, a sua mensagem era dura demais. Por 40 anos os seus amigos taparam os ouvidos. Não, Jeremias, a sua mensagem é pesada demais. Por 40 anos os seus conterrâneos não quiseram ouvi-lo. E aí Jeremias entra em uma melancolia e se dissolve em lágrimas. Como quem diz: possivelmente eu chamarei a atenção de Deus. E a Bíblia diz que um coração contrito não desprezará o Senhor Deus. Então Jeremias está vivendo caos na sua psique, na sua alma, na sua espiritualidade.
mas ele é ativado em suas emoções. E para mim, que ele vai ter uma inspiração para a vida, quando ele percebe que há uma possibilidade em trazer à memória aquilo que vai lhe dar esperança no presente, concernente ao futuro que está por vir. Você sabia que o ser humano é um composto de crenças? O aglomerado das suas crenças resultam daquilo que você é em pessoa. Aquilo que você pensa diariamente vai decidir o seu estado mental, o seu estado emocional e o seu estado espiritual. O proverbista entendia disso. E ele escreveu, Provérbios 27:3: assim como o homem pensa, assim ele será. As pessoas adoecem em sua alma, seu estado mental, porque das suas crenças. Criam inimigos imaginários, irreais, entram em batalhas que não há recompensas. Então o que precisamos é alinharmos a nossa mente à mente de Deus. O que precisamos é alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. E para isso deve ser considerado as Escrituras. Eu sempre digo que você deve ser amante da leitura. Você precisa ler quantos livros você puder. Mas não se esqueça que o livro de cabeceira deve ser as Escrituras. Ela é um marco regulatório para o homem. Eu vou repetir, as Escrituras é o marco regulatório para o homem. A nossa cultura ocidental chegou aonde chegou. Por que das Escrituras? Olhe para as nações aonde o cristianismo não chegou, onde a Bíblia não é lida e considerada, e veja que tipo de princípios, que tipo de cultura existem lá. Considere as Escrituras. Martinho Lutero, nas suas 95 teses, cravadas na porta de Wittenberg, na Alemanha, ele vai dizer: sola Scriptura, somente as Escrituras. Todos os conceitos relacionados à vida, ao bem-estar, são bem-vindos. Todos e quaisquer conceitos. Mas nada sobrepõe-se às verdades das Escrituras. Alimente a sua mente com as Escrituras. Nós precisamos libertação para o nosso destino em Deus. E para isso necessário se faz estarmos conectados a Ele, na mesma vibração, como diz a gurizada, na mesma vibe, né? O profeta, ele não está aleatoriamente motivado nas areias movediças do seu coração aflito. Quando ele vai escrever, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está firmado na natureza do Deus que ele conhece. Ele está firmado nos atributos, nos qualificativos do Deus da sua fé e da sua esperança. Olha só, o versículo seguinte é o 21, 22. As misericórdias do Senhor. Ele traz aqui o atributo da misericórdia, que é Deus olhar para a gente e ver que a gente merece um castigo, mas Ele, por mercê, vai perdoar e não vai liberar o castigo. Isso é misericórdia, não receber aquilo que você merece.
Então ele não está perdido em meio à sua aflição, em meio à sua melancolia, no seu cântico fúnebre. Ele não está disperso nas areias movediças do seu coração, transtornado por tudo que ele vê. Ele vai ativar a natureza de Deus, os seus qualificativos e os seus atributos, e ele vai na misericórdia. As misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Você estará aí porque da misericórdia de Deus. Olha só que lindo, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Mais uma vez, ele vai fazer uma incisão na natureza de Deus. Ele vai falar da sua eternidade. Não tem fim, porque ele não é fadado ao tempo, limitado ao tempo e às circunstâncias. Por mais que o homem entre em colapso, em convulsão na sua estrutura, no seu governo, mas Deus não. Ele está sentado no trono e rege todas as coisas com cetro de equidade, hoje, amanhã, depois de amanhã e no dia eterno. Eis a razão da confiança do profeta: as suas misericórdias, o seu qualificativo de misericórdia, a sua qualidade de misericórdia, o seu atributo de misericórdia não tem fim, porque ele não tem fim, ele é eterno. Olha só, eu estou encerrando. Se fôssemos fazer uma pergunta a Jeremias: profeta, diga-nos mais sobre esse atributo de misericórdia, esse qualificativo de misericórdia. É só para hoje? Não, ele já está dizendo que é para sempre. E olha, ele então vai explicar. Elas se renovam plenamente a cada manhã. Cada manhã que você levantar, lembre-se da misericórdia de Deus. Ele conhece quais são os milésimos de segundos, desde o primeiro dia até hoje, quando você pela primeira vez colocou o pé para fora da sua cama. Ele conhece tudo sobre você. Ele sabe tudo a seu respeito. Se renovam cada manhã. E olha só, grande é a tua fidelidade. Eu grifei aqui nas minhas anotações: grande, não é pequena, não é mediana, é grande a fidelidade. Paulo certa vez olhou para o jovem Timóteo, no discipulado do ministério, disse: Timóteo, nós podemos até não sermos fiéis, agora tem uma verdade: o Deus da nossa fé, o Deus da nossa esperança, Ele é fiel, porque Ele não pode vir de encontro à sua própria natureza. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. 24, sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Aonde está a sua esperança, meu amigo? Permita eu te fazer uma pergunta, senhora, senhorita: aonde está a sua esperança? Tem tanta gente depositando a sua esperança no governo, no que os formadores de opiniões estão falando sobre o cenário que a humanidade está vivendo agora, e diga-se, de conflitos, de guerras. Tem tanta gente depositando a sua esperança naquilo que os formadores de opiniões trazem como verdade, e às vezes até absoluta, para o nosso coração. Eu te faço uma pergunta: aonde está a sua esperança? Na força do seu braço para o trabalho? Na inteligência que você receberá? Na sua capacitação para a vida? Aonde está depositada a sua esperança? Jeremias está dizendo, sendo assim, digo a mim mesmo: olha, eu tenho um confronto com o meu coração. Eu entro dentro de mim. A minha alma precisa saber que a minha porção é o Senhor. Depositarei nele toda a minha esperança. Então, meu querido, então, minha querida,
independente do contexto que você esteja vivendo, independente das experiências amargas e traiçoeiras que têm tatuado o seu coração e as suas emoções, independente daquilo que você tem catalogado ao longo da sua trajetória, que tem colocado você num estado de tristeza, aflição, abatimento, desencontros, quem sabe como Jeremias, vivendo as melancolias da vida, independente das tendências incontroláveis, esdrúxulas sobre o futuro, independente dos profetas do caos, independente das instabilidades que os seus olhos veem, o seu coração sente, independente de qualquer coisa, da desesperança, alimente a sua mente a partir de hoje com a esperança no Senhor. A esperança elimina o veneno do medo. A esperança não cansa, não desiste, não se desespera. Então permita nesta noite a sua alma ser inflada pela esperança no Senhor. Se você crê, fica de pé. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Oh glória! Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei a minha esperança. Se você chegou aqui esta noite, quem sabe em meio a um quarto de pensamentos frívolos, vazios, sem esperança, eu vou repetir. Se você chegou aqui esta noite em meio a um quarto vazio de pensamentos, sem esperança, eu quero orar por você. E há uma esperança instalada no meu coração, de que o Senhor vai responder à sua fé, trazendo esperança no seu coração.